Hoje a gente começa uma série de 7 vídeos falando sobre término de relação, separação e divórcio. E então, depois da vinheta, eu vou explicar para você sobre os 7 temas e hoje vai ser o primeiro. Eu quis gravar 7 vídeos porque eu não queria fazer um vídeo só falando sobre um tema que é tão complexo. Vocês vão entender por quê, até para eles não ficarem tão longos. Então eu vou lançar no ar um vídeo por dia durante 7 dias. O primeiro vídeo, que é o de hoje, eu vou falar sobre os motivos do divórcio e as etapas, vamos dizer assim, se é que dá para falar, as etapas de uma separação, de um término de uma relação. No segundo vídeo eu vou falar sobre o preparo, vamos dizer assim, para o divórcio, para a separação propriamente dita, para o término da relação. O terceiro vídeo eu vou falar como conduzir o processo da separação da maneira menos problemática possível, porque sempre envolve um grau de dor e de dificuldade. O quarto vídeo eu vou falar sobre o depois do divórcio, né? O que acontece, o que a gente faz, quais são os principais problemas. No quinto vídeo eu vou falar sobre filhos, no sentido de como comunicar, como dar a notícia. Então nem todo mundo tem filhos, quer separar tem filhos, mas quem tiver vai ser para eles. O sexto vídeo eu vou falar sobre filhos, só que quais são as sequelas, vamos dizer assim, os traumas dessa separação, quais são os mitos e verdades nesse sentido. E o sétimo e último vídeo vai ser um vídeo falando sobre as questões jurídicas. Então tem um vídeo com o advogado Pedro, que ele vem responder questões jurídicas de vários tipos em relação a isso. Então, hoje a gente começa o nosso primeiro tema, que é por que as pessoas se separam e quais são as etapas da separação. Afinal de contas, o que leva um casal a se separar? Eu já fiz um vídeo há muito tempo, que aliás é o mais visto do canal, que são 8 sinais para você perceber se um relacionamento já acabou. Então eu vou deixar linkado também esse vídeo para você entender um pouco isso. Mas é muito difícil responder essa pergunta, né? O que leva um casal à separação? Primeiro a gente tem que dar um passo atrás e se perguntar, afinal de contas, para que uma relação ela existe? E eu gravei já um vídeo falando sobre por que afinal de contas a gente se relaciona amorosamente. Tem muitos motivos conscientes e inconscientes para a gente se relacionar. Mas eu entendo que um dos principais motivos para a gente se relacionar é que a composição desse relacionamento torna os indivíduos e o todo melhores, mais robustos, mais felizes, mais amadurecidos do que seriam se estivessem em caminhos separados. Ou seja, uma união afetiva, uma união amorosa, em alguma medida, ela não vai ser balizada só porque é gostosinha ou porque você só tem bons momentos. Uma relação amorosa ela tem dias melhores, dias piores, mas o mais importante é que exista algum tipo de equilíbrio entre o crescimento das partes e o crescimento mútuo, onde as pessoas estejam se transformando em versões melhores de si mesmas, que elas estejam em alguma medida gerando benefícios umas para as outras, para o mundo à volta delas, que aquilo seja algo que floresça e não como se fosse um terreno baldio onde as pessoas estão ali simplesmente porque já estão ali. Então, de modo geral, um relacionamento termina, um casal decide se separar, ou uma das partes decide separar porque ela percebe que aquela relação já não é mais nutritiva, já não corresponde a essa ideia de um relacionamento saudável como ela tinha imaginado em algum momento da vida dela. Ela percebe que a recompensa afetiva, pessoal, física, social,
profissional, financeira, de alguma maneira está sendo mais problemática, deficiente do que recompensadora e de crescimento mútuo. Lógico, isso dá uma resposta muito subjetiva, né? Mas é importante a gente entender que um relacionamento de modo geral acaba porque faltaram elementos importantes para que aquilo acontecesse, de ambas as partes ou de uma das partes predominantemente. Às vezes algumas pessoas falam assim, quando há uma separação é sempre 50%, 50% de responsabilidade. Sim, em algum nível, sim, sistemicamente dizendo, a gente poderia dizer que sim. Mas às vezes uma das partes pode dificultar, sim, muito mais essa situação do que a outra. Então a gente não pode ser ingênuo de achar que sempre as duas partes são problemáticas em si, né? Normalmente a gente também tem que pensar nas separações de duas ordens que eu brinco, né? Uma é que eu chamaria por desprezo, que é aquela separação que acontece porque vão surgindo elementos tão problemáticos, dolorosos, agressivos, né, traumatizantes, que a parte, vamos dizer assim, envolvida, que é aquela pessoa que uma das partes ou ambas as partes elas estão num pé de guerra onde elas passam a se odiar. E esse, vamos dizer assim, acaba sendo a situação mais fácil, entre aspas, onde uma separação se dê, porque é um motivo socialmente compreensível. Então, sei lá, uma pessoa agrediu a outra, uma pessoa roubou a outra, uma pessoa traiu a outra, uma pessoa prejudicou a família da outra, uma pessoa prejudicou os filhos. Esses são motivos que despertam raiva, ódio, desprezo. Esses são os motivos socialmente mais aceitos. Então, quando uma pessoa fala um motivo desse, outras pessoas falam, sim, claro, não, tem que separar mesmo. Tem um outro tipo de separação que acontece por conta de incompatibilidades, ou porque são pessoas muito diferentes e essas diferenças se tornaram em alguma medida inconciliáveis, porque nem todas as diferenças são problemáticas, às vezes são complementares, mas em alguns casos se transformam em coisas muito, sei lá, uma pessoa mais introvertida com uma outra mais extrovertida, aquilo de repente virou uma coisa que não se conversa, não se casa, um é do campo, outro é da cidade, um gosta de uma tendência política, outro gosta de outra tendência, um é mais machista, outro menos machista. Então, são incompatibilidades quase que logísticas, vamos dizer assim. A pessoa simplesmente não consegue unir as agendas externas e as agendas internas. Parece que eles estão sempre caminhando em lugares diferentes. Esses casos são mais difíceis, entre aspas, de separar, porque parecem ser motivos menos compreensíveis por parte das outras pessoas. Porque as pessoas, de modo geral, entendem uma separação quando ela se dá debaixo de guerra. Mas quando se dá debaixo de incompatibilidade, às vezes as pessoas têm mais dificuldade de lidar, apoiar e aceitar isso. E às vezes a maneira de você justificar isso para os outros pode dificultar a sua própria decisão. Tem relações que às vezes são boas até, mas elas são insuficientes. É difícil explicar. As partes envolvidas são pessoas do bem, são pessoas de boa índole, bom coração, não tem um grande problema fundamental, mas parece que aquela coisa já não responde por um desejo de vida, um desejo de felicidade, uma vitalidade, uma coisa que movimente a pessoa, né? Então parece que aquilo não satisfaz mais um impulso vital dela. São motivos também legítimos, mas também difíceis de explicar. Mas são motivos legítimos. Você não precisa estar odiando a pessoa para poder se separar dela. Se você decidir que dentro de você quer separar dela, esse já é um motivo em si. Você não precisa ter grandes, radicais e volumosas explicações e fatos para que isso aconteça. Pode parecer banal para as outras pessoas, pode parecer banal até para você, mas se a sua vontade é de não seguir mais com aquela pessoa, ainda que você não reúna um dossiê completo,
ainda assim, isso é legítimo. A gente não deveria pensar que um relacionamento deveria seguir a qualquer custo, porque aconteceu, então, se o casal está unido, ninguém separa. Acho que isso é uma visão ainda um pouco mais antiga, vamos dizer assim, do entendimento do relacionamento. O que eu quero dizer também não é que os relacionamentos devam se romper por motivos banais, também não é isso. Mas é que se dentro de você, por algum motivo, você sente que não há mais possibilidade de seguir com aquela pessoa e que aquilo é pior seguindo em frente do que separado, isso também é um motivo legítimo para você se separar. Normalmente, quando a gente fala de separação, a gente sempre pensa que separação acontece num ato único, né? Como se fosse uma... Um dia eu sentei, separei, né? E eu digo que a separação acontece como um processo. Do mesmo jeito que a união de um casal acontece durante um processo, então teve o dia do primeiro beijo, a primeira transa, a primeira viagem, a primeira festa, se tiveram festa, o dia que moraram juntos, tiveram filhos. São vários elementos que vão tornando aquela relação quase que uma massa única, vamos dizer, uma coisa mais uniforme. Então, quanto mais você amassa aquela massa do pão, mais aquela massa vai ficar encorpada. Às vezes você misturou mal os ingredientes, quando você coloca no forno vai dar algum azedo. Então, às vezes, alguma separação acontece numa etapa onde o próprio relacionamento ele já não estava muito bem alinhado. Às vezes uma fase precoce é um tipo de separação. Quando você vai separar, quando a massa está muito conectada, é mais difícil. Então é um processo. Eu digo que costuma durar por volta de 2 anos. Então, quando um casal efetivamente se separa ou se divorcia, eu diria que aquele processo de separação ele já vinha caminhando por volta de 1 a 2 anos. Quer dizer, algumas coisas já foram deteriorando, alguma capacidade de comunicação, de entendimento, de afetividade, de desejo sexual, de sociabilidade, tudo isso já foi perdendo. Esse daí eu falo bastante no vídeo de hoje dos 8 sinais que o seu relacionamento já acabou. Você já começa a ver vários elementos mais tensos, vamos dizer assim, que vão mostrando que aquele relacionamento parece que está se desgovernando. Então, quando acontece a separação consensual, as duas partes chegam numa conclusão de que acho que agora aconteceu mesmo, né? Isso normalmente já passou por algumas etapas, que é o que eu vou falar agora. E às vezes uma das partes da relação estava desavisada. Nossa, como assim se separar? Ela nem estava se dando conta de que aquilo tudo estava acontecendo debaixo do nariz dela, que ela estava participando e coproduzindo aquele filme de terror. Então, é importante entender como essa questão da separação pode ajudar das etapas, ajuda você a entender quando o trem está saindo dos trilhos. Uma primeira etapa que eu digo que existe é a da negação. Então, nessa etapa, o casal não quer sacar que as coisas estão difíceis, eles fingem, negam, evitam conversas mais tensas, eles vão tentando tapar o sol com a peneira. Essa às vezes costuma durar às vezes anos, né? Aquilo acontecendo. Uma segunda etapa é quando às vezes eles percebem e tentam fazer reconquistas fracassadas, vamos dizer assim. São aqueles impulsos que surgem depois de uma DR e aí a coisa depois de 1 ou 2 semanas volta para o lugar onde está. Às vezes essa segunda etapa, que é de reconquista fracassada, pode não ser no relacionamento, mas pode ser em relacionamentos paralelos, né? A pessoa quer sentir a vitalidade amorosa dela, não está encontrando aquilo
no relacionamento, e às vezes ela começa a ter relacionamentos paralelos nesse sentido. A terceira etapa é aquela parte onde você começa a querer entender os motivos. O que está acontecendo? Por que está fazendo isso? Por que a gente chegou até aqui? Mas o que está acontecendo de fato? E às vezes não consegue se ter um entendimento completo do que está acontecendo. A quarta etapa é a conversa difícil, né? É aquela conversa onde você começa a falar, olha, a coisa não está funcionando direito, a gente não está bem, eu estou pensando em me separar e não estou feliz. E aí é aquela conversa onde todo mundo fica meio estremecido, todo mundo fica meio maluco, todo mundo fica desorientado, porque daí meio que tudo aquilo que estava sendo negado aparece de fato e a pessoa se dá conta do que está acontecendo. E aí se dá a etapa 5, que eu chamo que são as primeiras movimentações e recuos, né? São as primeiras movimentações no sentido do que a gente vai fazer, o que vai sair, não vai. Não, acho que é melhor a gente ficar como a gente tá tudo bem, bater o medo, são aquelas primeiras movimentações e recuos. E aí, efetivamente, chega a etapa 6, que é aquela definição de fato, que são as resoluções de separação. O que vai ser separado, a partilha, quem sai, quem fica de casa, se mora, né, normalmente está na mesma casa, como é que vai ser a questão financeira, se tem filhos, como é que vai ser com os filhos. Isso tudo eu vou falar em outro vídeo também, né, especificamente. Mas essa é uma sexta etapa do processo, onde você começa realmente a tomar as decisões e as movimentações sem grandes recuos. E a última etapa, que talvez seja a mais demorada, mesmo para quem negue que ela está acontecendo, e mesmo que essa etapa aconteça concomitante a um novo relacionamento, que a pessoa às vezes acabou de separar, entrou no outro relacionamento, essa fase ainda continua acontecendo, que é a parte de cicatrização, onde você tem dias bons, dias ruins, dias mais tensos, dias menos tensos, mais tristes, mais revoltados, onde uma série de emoções, uma série de turbilhões de emoções surge na cabeça. Então vem culpa, arrependimento, e você fica perturbado com aquele processo, até que gradualmente você vai necessariamente se remodelando, se realocando na vida, se reencontrando. Então, às vezes, para quem acha que essa fase nunca vai passar, vai passar, passa e as coisas se encaixam em alguma medida. Algumas pessoas ficam mais presas do que outras? Sim. Isso depende de quê? De uma série de coisas que a gente vai respondendo ao longo desses vídeos. Tenha calma nessa hora. Mas só para vocês entenderem como existem etapas nesse processo que, dependendo do casal, pode durar mais ou menos tempo. Agora eu vou responder algumas perguntas que me enviaram a respeito desse tema no Instagram, aliás. Quem não me segue no Instagram, só me seguir, Fred Matos com 2 T's. E lá eu fiz uma enquete, daí surgiram muitas das perguntas das quais foram compostas esses 7 vídeos, né? Então eu vou ler algumas perguntas e vou respondendo aqui para poder também ser uma coisa mais dinâmica que esteja dentro desse tópico dos motivos, né? A pergunta, é possível que uma pessoa mude? Essa daí ainda é esperançosa. Tudo é possível nessa vida. Só que você vai saber se uma pessoa tem condições de mudar, primeiro, se ela é uma pessoa mutante, né? Se ela é uma pessoa que de modo geral tem uma habilidade para poder se reinventar, se é uma pessoa que tem abertura para poder se reinventar, se ela tem recursos para poder mudar, porque mudar é uma coisa que as pessoas acham que mudar é uma coisa de força de vontade só. A força de vontade é parte disso, mas existem recursos que ela precisa colocar. Recursos internos que ela use, recursos sociais, ou seja, se ela tem amigos, familiares que apoiam a mudança dela. Porque é como se fosse uma mudança de hábito, uma mudança de jeito, uma mudança de vícios.
Não adianta simplesmente a pessoa querer porque ela está numa crise conjugal. A crise conjugal ela pode ser um disparador de uma necessidade de mudança, mas ela não vai ser a garantia propriamente dita de uma mudança, porque não existe garantia nesse sentido. Sabe por quê? Porque se uma pessoa, por exemplo, viesse para terapia comigo e falasse: Fred, eu queria mudar muito, e eu falo assim para a pessoa: ótimo, então saia do consultório e vai amar alguém, porque o amor transforma você. O amor muda as pessoas. Não muda. O amor ele pode ser um bom motivo entre vários para mudar, mas para mudar você às vezes precisa ter recursos, esforço, tempo, disponibilidade, recursos às vezes também assim do próprio processo de terapia, de autoconhecimento, de leitura, de cursos que você vai fazer. Precisa ter recurso interno, externo para poder fazer esse tipo de coisa. Simplesmente uma mudança de ocasião porque você está em crise não daria para ser considerada uma mudança, porque uma mudança ela precisa se manifestar ao longo de um tempo. E às vezes a pessoa muda porque está em crise e depois que a crise passou, a mudança volta ao lugar de antes e aí você chega na conclusão de que a pessoa não mudou. E aí, depois de várias tentativas de mudança, que você percebe que o relacionamento terminou. Terapia salva, terapia individual de casal, eu não gosto dessa palavra salvar, apesar que às vezes eu brinco, né? Tem até um curso que eu tenho online que é como salvar um relacionamento, né? Mas salvar é entre aspas, né? Claro que a terapia em alguma medida pode ajudar nesse sentido a resgatar e ter um entendimento de aspectos individuais que você pode ter, e isso vai ajudar você a ser uma pessoa mais madura, melhor enquanto ser humano, menos complexada, menos ansiosa, menos problemática em muitos níveis. E isso pode acontecer tanto na terapia individual ou de casal, mas não necessariamente ela pode reverter uma situação em todos os casos, né? Seria uma ingenuidade imaginar que a terapia garantiria que a pessoa mudaria. Em muitos casos, aquilo melhora, a situação melhora muito, mas é preciso muitas outras variáveis para que um relacionamento siga de forma saudável. Então não tem uma estatística para dizer se a terapia de casal necessariamente salva todos os relacionamentos. Ela é um instrumento muito valioso, mas às vezes se o relacionamento está muito, muito, muito deteriorado, não necessariamente ela vai ter um efeito de salvação. Outra pergunta que me fizeram: Deus salva casamento? Bom, aí a gente tem que pensar nesse conceito, né? Os que acreditam em Deus, os que não acreditam em Deus. Os que não acreditam em Deus, então Deus não salva porque não acreditam em Deus. Mas para aqueles que acreditam, Deus ou a religiosidade pode ajudar um relacionamento? Com certeza pode ajudar um relacionamento. Mas, de novo, é determinante para que as coisas deem certo? Não é determinante, porque algumas pessoas costumam achar que um divórcio acontece porque aquele casal não tem Deus. Pode ser que a questão da falta de religiosidade ou de acreditar em Deus possa dificultar porque a pessoa não tem uma moralidade muito acertada, não tem uma rede social que a vida religiosa proporciona, que ajude a pessoa a se equilibrar nas suas questões, nos seus impulsos, mas também não tem salvações. A pessoa pode, às vezes, uma conversão religiosa pode ajudar a pessoa a se reequilibrar em aspectos da vida dela, e isso ajudar muito na questão conjugal, mas afirmar que qualquer coisa salva, às vezes é um pouco exagerado e otimista. Por que mesmo querendo é difícil? Porque querer não é poder, apesar de toda a literatura de autoajuda dizer que querer é poder. Não, querer não é poder. Eu posso querer mudar e ser difícil mudar, não ter condições de mudar, não ter resiliência para mudar, porque mudança precisa de tempo, de espaço, de energia, que foi o que eu falei. Então, às vezes, mesmo querendo, não é fácil mudar. E às vezes, mesmo querendo se separar, não é fácil separar. Por quê? Porque é como eu falei da massa do pão. Existem muitos ingredientes que se misturaram nesse meio do caminho, e às vezes você querendo se separar também não é fácil, porque
você vai ter que separar muito o joio do trigo. Nesse sentido, a terapia ajuda, né? A você separar o que é seu, o que é do outro, quais são os acontecimentos que têm a ver com a sua vida, com as suas dificuldades, que têm a ver com o relacionamento, ajuda a mapear muitas dessas questões, a lidar com as culpas próprias de quem quer se separar, com as pressões familiares, de vários motivos que eu vou falando também ao longo desses vídeos. Então, mesmo querendo é difícil, porque às vezes só querer não legitima a gente para poder tomar uma decisão, porque é doloroso de qualquer jeito, né? Outra pergunta é amor, é só apego ou é só comodismo? Pode ser tudo isso, nada disso, e você pode ficar ali empacado. Eu digo que isso depende muito de personalidade, né? Tem gente que é uma personalidade empacada, difícil, é uma pessoa que para tomar resoluções ela é mais demorada, ela tem mais bloqueios de modo geral para se posicionar. Então a dificuldade numa separação ela está diretamente proporcional a traços de personalidade das pessoas envolvidas. Se são pessoas mais despachadas que tocam a vida em frente, a separação tende a ser um pouco mais fácil. São pessoas travadas, a separação também vai ser travada, difícil, problemática em alguma medida. Mas pode ser só apego, você simplesmente está fechado naquela ideia, você já não ama mais a pessoa, mas você está fechado naquela ideia de casal, de família, e aquilo fica preso na sua cabeça. Então é só apego à ideia, é apego à identidade, ao status que aquilo representa. E às vezes é só comodismo mesmo, né? Você está com medo, sua vida tá ruim, mas está conhecida daquele jeito, você não tem grandes aspirações na vida, e você vai tocando o assunto e fingindo que nada está acontecendo. Depende de novo da personalidade das pessoas envolvidas. Outra pergunta aqui é: a pessoa não é das melhores do mundo, mas eu amo, e agora? Veja, a pessoa não ser das melhores, ou seja, uma pessoa detestável, eu tô imaginando que essa pessoa deve ser bem casca grossa, né? Pra falar não é das melhores é porque ela deve ser bem bicho ruim, vamos dizer assim, né? Não é das melhores, mas eu amo. É que o nosso amor, o amor não é uma coisa purinha, né? O amor tem a ver com os nossos condicionamentos, com as nossas personalidades, com os nossos traumas, com as nossas experiências de amor ao longo da vida. Se a gente teve experiências de amor problemática com os nossos pais, a gente vai procurar às vezes relacionamentos que reproduzam essas problematizações, e a gente vai se relacionar com pessoas problemáticas. Então, ser uma pessoa problemática em alguma medida pode ser que o seu amor também seja problemático. Então daí é complicado. Então daí você precisa resolver o seu lado problemático para poder aí, então se separar de um jeito menos problemático. Pergunta também: por que quem toma decisão parece que não sofre tanto? E eu sempre digo que quem toma decisão parece que não sofre tanto porque ela já sofreu antes, né? Lembra das etapas da separação? Ela já sofreu ela já vem sofrendo e tendo consciência daquilo há muito tempo antes do que a outra pessoa que tomou o pé na bunda, vamos colocar assim. Então, às vezes uma das pessoas era mais consciente do que estava acontecendo, então quando ela toma a decisão, às vezes ela tá com aquilo mais resolvido. E como ela processou aquilo por mais tempo, quando ela comunica, parece que ela está sofrendo menos. Mas ela vai sofrer de outras formas, outras etapas da separação. Aquela que toma a pé na bunda e está desavisada, às vezes ela vai lidar com todos os aspectos da separação, e aí é um pouco mais difícil mesmo. Por que a questão da separação é mais fácil para uns e difícil para outros? Tem também um aspecto de personalidade que eu falei, né? Pessoas que são mais para frente é mais fácil, pessoas que são mais empacadas é mais fácil, pessoas mais obsessivas, mais difícil, pessoas mais felizes de modo geral tendem a se separar com mais facilidade. Pessoas mais problemáticas, em alguma medida infelizes, têm mais dificuldade de se separar porque elas estão mais acostumadas com aquele mal-estar na vida, então elas toleram mais problemas e ficam mais cômodas. Outra pergunta, né? Porque tem algumas pessoas que não falam de separação, não falam do problema e de repente se separam e vão embora. Às vezes as pessoas elas não têm uma grande facilidade para poder comunicar o que elas querem, o que elas buscam, o que elas pensam, o que elas sentem.
e quando elas decidem se separar, elas preferem fazer aquilo de uma maneira quase que fuja para as colinas, sabe? Uma coisa meio... eu não quero pensar no processo, porque se eu parar para pensar, eu vou travar, e se eu travar, eu não saio daqui. Então, às vezes, elas preferem fazer uma saída meio... parece que deu um cavalo de pau na vida, do que fazer um processo passo a passo mais razoável. Uma pergunta meio clássica aqui é: será que eu deveria ficar por causa dos meus filhos ou deveria seguir em frente? Essa é uma pergunta com uma resposta muito pessoal. Aliás, tudo que eu estou falando aqui é muito pessoal. Eu posso estar falando tudo isso para você falar que é tudo uma bobagem e que você vai fazer do seu jeito, então não tem um guia, né? Estou levantando reflexões, coisas para se pensar. Você pode passar a vida inteira fazendo isso pelos seus filhos, mas um aviso importante: não é pelos seus filhos. É por você e pela imagem que você fez de você mesmo e pela imagem que você faz da ideia de família, de filhos. É por isso. Porque você tem certas concepções de mundo a respeito do que é melhor para os seus filhos ou não, a partir de coisas que você ouviu dizer ou por desinformação. Dois vídeos eu vou falar sobre a questão de filhos. Então segura um pouco essa dúvida, porque eu vou falar nos outros vídeos só sobre isso, e de repente com essas novas informações talvez eu te ajude a responder essa pergunta. Uma pergunta aqui, né? Por que nós mulheres nos sentimos mais responsáveis pelo fim do relacionamento? Eu diria que porque, do ponto de vista cultural, as mulheres parecem ser colocadas no lugar de guardiãs do relacionamento afetivo. Então os homens são colocados como guardiões das finanças, o que é uma lenda, um mito, e hoje em dia acho que nem sei se isso mais faz tanto sentido. O homem lida com as questões públicas e a mulher com as questões íntimas, né? Ainda existe muita influência de uma cultura mais machista nisso, porque as mulheres acham que elas, de modo geral, são responsabilizadas, elas não cuidaram direito. Então, sabe quando o cara sai com a roupa desengonçada, e aí você, ai, essa mulher não cuida desse homem, né? Esse cara não cuida de si mesmo, né? Então, as mulheres são estigmatizadas no lugar de que elas cuidam da vida afetiva. Tem até um vídeo assim, que já tá no prelo já, que eu também vou falar isso, por que os homens não cuidam da relação. Então elas se sentem mais cuidadas por um estigma cultural de que as mulheres são as responsáveis para um casamento dar certo, e portanto elas são responsáveis caso não tenha funcionado. Homens e mulheres se separam de jeitos diferentes? Eu diria que sim, por uma questão de como a nossa cultura educa homens e mulheres para o relacionamento. Os homens, de modo geral, têm mais dificuldade de se separar, porque como eles são educados a aguentar as coisas até as últimas consequências, ainda que eles não estejam resolvendo nada, eles acabam empurrando a coisa com a barriga, porque na maior parte das vezes eles toleram mais uma certa infelicidade doméstica, então eles toleram mais que o casamento seja uma parte ruim da vida deles, e que não necessariamente aquilo mexa com eles. Às vezes o papel de pai, às vezes é o suficiente, às vezes eles resolvem a questão da sexualidade com relacionamentos paralelos. Também não estou dizendo que as mulheres não fazem isso, tá? No meu entendimento isso daí é bem equânime, né? Homens e mulheres traem na mesma medida, às vezes por motivos diferentes, assim. De modo geral, os homens, quando tomam um pé na bunda, eles ficam muito mais desorientados e perturbados, e às vezes uma maneira de reagir é entrando no modo triturador de realidade. Então ele entra fazendo mil coisas, ele vai fazer canoagem, academia, balada, vida louca, emagrece, se cuida, pinta o cabelo, e para não elaborar o processo interno, porque de modo geral os homens não são muito educados a lidar com esse mundo interno. E aí esses problemas não bem resolvidos vão aparecendo como bombas nos outros relacionamentos. As mulheres às vezes tomam um caminho mais de contemplação, de olhar aquilo, chorar mais a situação, ficar mais fechada no mundo delas, mais na toca delas ali, se recompondo. Às vezes esse luto parece ser mais demorado, mas quando elas saem, normalmente elas saem mais triunfantes ou um pouco mais bem resolvidas nesse caso. O
que não quer dizer que elas não levem sequelas, né? Mas, então sim, existem jeitos diferentes dos homens fazerem essa travessia. Acho que para essa temática de hoje, acho que eu já falei sobre muitas coisas interessantes, mas a gente vai ter o próximo vídeo falando sobre o preparo para o término. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, faça comentários aqui e a gente vai fazendo esquenta. Cada vídeo vai dando elementos para o próximo vídeo e é isso. Se você não me segue nas redes sociais, me siga, né, no Instagram, no Facebook, Fred Matos com 2 T's. Se você quiser mais informações sobre mim, você pode entrar no site sobreavida.com.br. Lá tem tudo que você precisa saber sobre mim. E é isso. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.